Se você parar para pensar e parar para observar, para analisar, você vai ver que no Brasil acontece umas coisas muito estranhas, né? E eu vou colocar aqui três fases que aconteceram na economia do Brasil durante esses 60, 70 anos, mais ou menos. O primeiro foi o Ouro para o Bem do Brasil. Na época, o governo pediu doações de ouro na promessa de ajudar a recuperar a economia na década de 60. Mais especificamente, em maio de 1964, semanas após o golpe militar. A campanha ficou conhecida como Ouro para o Bem do Brasil. Olha que bonito, hein? Muito bonito, Ouro para o Bem do Brasil. Detalhes da campanha. Objetivo: os organizadores e o governo militar alegavam que as doações serviriam para abater a dívida externa, conter a inflação e valorizar a moeda. Olha só que coisa maravilhosa. Como funcionava? A população foi incentivada a doar alianças de casamento, correntes, medalha e dinheiro. Em troca, quem doava recebia um certificado ou uma aliança de metal com a inscrição Doe para o Bem do Brasil, 1964. O que aconteceu? A campanha arrecadou mais de 400 quilos de ouro. No entanto, o governo militar nunca prestou contas de onde o material foi aplicado, gerando inúmeras denúncias de estelionato. Eu lembro que, me parece que na época, quando eu era criança, eu ouvia as pessoas comentar que o governo dava um, um comprovante de que as pessoas iriam receber posteriormente esse dinheiro, essa doação, o que nunca aconteceu. Uma iniciativa semelhante, mas de caráter regional, ocorreu na década de 1930, veja bem, 1930, com a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Nesse caso, o valor arrecadado foi atualizado para posteriormente a construção de um edifício na cidade de São Paulo. Você vê que é o Estado e o governo federal, né, fazendo essas coisas. Difícil. Agora o próximo, vamos lá ver aqui, o próximo aqui. A década perdida. Esta foi boa. A década perdida, essa aqui foi excelente. O Brasil enfrentou seu pior período de hiperinflação, principalmente nas décadas de 1980 e 1990. Essa fase é conhecida como a década perdida, onde a inflação acumulada chegou a passar da casa dos trilhões% e os preços chegavam a subir mais de uma vez ao dia. Eu me lembro disso. Nessa época eu era garoto, tal, me lembro dessas coisas. As famílias eram bem mais pobres, né? E era difícil mesmo. Mas a crise foi controlada e a moeda estabilizada apenas em julho de 1994, com o lançamento do Plano Real. Para entender a fundo essa época, o histórico detalhado, você pode consultar a explicação do IBGE sobre a inflação ou conferir os dados oficiais do Banco Central no Brasil sobre o Plano Real. Desde quando o Plano Real foi lançado, foi a partir de 1994 para cima, não me lembro bem qual foi a época não, ele já perdeu 80% do valor real de compra. Isso significa que o que você comprava com R$1
naquela época, você não compra mais nada, né? E é difícil, né? Um país desse é muito difícil. Vamos ver o próximo aqui. Collor e o confisco da poupança. Acho que tem muita gente agora que vai se lembrar, muita gente mais nova que talvez era criança e vai se lembrar. O confisco da poupança ocorreu em 16 de março de 1990, um dia após o ex-presidente Fernando Collor de Mello assumir o poder. A medida de bloqueio de liquidez fez parte do Plano Brasil Novo, conhecido como Plano Collor, e congelou cerca de 80% dos ativos financeiros do país. A política econômica determinou que valores em caderneta de poupança, contas correntes e aplicações que ultrapassassem 50 mil cruzados novos ficassem bloqueados no Banco Central pelo prazo de 18 meses. O objetivo declarado era conter a hiperinflação, mas a medida gerou forte impacto social e judicial. Eu me lembro, na época eu tinha um Fusquinha, eu tinha um Fusca, e eu queria vender o Fusca, eu cheguei a vender um dia antes do Plano Real entrar em vigor. O rapaz tinha me dado uma parte de dinheiro e tinha me dado um cheque. Eu tinha um carro em sociedade com o irmão meu. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, ele veio conversar comigo, falou: "Ó, Vladimir, é o seguinte, ou você fica com o cheque, deposita, ou você me devolve o cheque, me devolve o dinheiro, eu te devolvo o carro." E o pior é que eu já tinha gasto um pouco do dinheiro e o meu irmão também. Ficamos com o cheque e ele ficou com o carro. Bom, e na época eu trabalhava perto do CEASA, do CEAGESP, e lá tinha várias pessoas, vários comerciantes que tinham um bom dinheiro na poupança. Aí a poupança repunha uma parte das perdas do dinheiro. Então as pessoas colocavam na poupança para não perder. Ou então as aplicações financeiras que rendiam de um dia por outro. Eu não me lembro, parece que era overnight, alguma coisa assim, eu não me lembro bem. E o que aconteceu? O que aconteceu é que teve gente que teve infarto e morreu. Porque o Collor pegou o dinheiro de todo mundo. Quem tinha dinheiro em cash na época estava bem, até que ficou bem, podia comprar as coisas, comprava as coisas bem barato. Mas o restante, que confiava muito no banco, acabou por ficar sem nada do dia para a noite. Algumas pessoas parece que foram espertas, parece que previram o que estava para acontecer e conseguiram resgatar um pouco uns 2 dias antes. Alguma coisa estranha estava para acontecer. O Collor foi um presidente que foi colocado pela mídia tradicional na época, a revista Veja, Rede Globo e todas essas e toda a mídia, essa mídia carcomida de hoje, que ainda quer dominar e quer ter o domínio que quer dominar ainda a fala, quer dominar a política, quer dominar tudo. Essa foi a mídia que elegeu o Collor. Eu lembro que na época eu trabalhava na rua e eu vi a revista Veja com a foto do Collor bem espancada, estancada assim naquela foto grande do Collor, né? E estava dizendo: "O caçador de Marajá." A mídia daquela época enganava as pessoas. Hoje em dia é mais difícil.
Graças a Deus essa mídia está perdendo o poder. A informação descentralizada e distribuída está mudando tudo isso. Mas foi uma época triste também a do Collor, foi muito triste. O problema, quando a gente para pensar o que acontece no Brasil, é que você não consegue progredir muito, porque não tem uma década, você não passa uma década e meia ou 2 décadas conseguindo acumular um patrimônio, né? E é rapidinho, todas as décadas de prosperidade, elas acabam, né? Veja bem a década do Bolsonaro, ou a década do Bolsonaro não, os anos do Bolsonaro foram um bom ano. Muita gente fala mal, mas Bolsonaro teve um excelente governo. Mas o sistema não quis ele, não é? O sistema não quer que a população progreda, né? Não quer um presidente que ajude melhor o povo, né? Ajudou um pouquinho melhor, o sistema já não quer. O sistema quer você quebrado. E aí, você às vezes tem um governo ou outro bom, né? Fica 4 anos, e o que acontece? Às vezes fica até 8 anos. Mas você tem um momento breve de sucesso, onde você começa a progredir, você começa a consumir mais, e depois você tem uma década e meia de só coisa ruim acontecendo, só roubalheira atrás de roubalheira, imposto crescendo, é tudo quanto é coisa. Nós estamos atravessando agora isso aí. E se a gente deixar esse cara, esse 9 dedos que tá aí, ó, no poder, sabe o que vai acontecer? Vai se ficar pior. É verdade. Mas se a maioria do povo escolher, aí aqueles que não escolheram vão pagar também pelo pato, né? E tem muita gente que culpa os empresários, né? Ah, empresário malvadão. Empresário, vou aumentar o preço, né? Vou aumentar o preço, vou aumentar. Não, o empresário não faz isso. O empresário quer que o preço seja mais em conta, porque ele consegue vender mais. Quando ele vende mais, ele tem mais lucro. E se não houvesse tanto imposto nesse país, ele pagaria melhor os salários. Mas hoje em dia, o empresário que emprega, que dá trabalho, está sendo vítima. E aí, é lógico, aí o povão é mais vítima ainda. Aí eles vão e distribuem cesta básica. Meu Deus do céu, daqui a pouco nós vamos estar que nem em Cuba. Lá o governo te dá uma caderneta para você pegar alimento. São 10 ovinhos para você passar o mês e algumas porcaria. É triste, né? É triste. Esse país aqui precisa levar um reset.